Graça e paz, amados irmãos e amigos do coração. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sou pastor da Segunda Igreja Batista de Canoinhas, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Porto União, aqui no estado de Santa Catarina. Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E hoje eu quero fazer uma exposição bíblica em Mateus capítulo 16. Por gentileza, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da Escritura. Mateus capítulo 16, que diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Verso 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Exatamente. Eu quero falar hoje, nesse dia, baseado nesse texto, sobre as advertências de Jesus. Exatamente. As advertências de Jesus. E aqui, depois que Jesus realizou aquele grande milagre em Mateus capítulo 15, a segunda grande multiplicação, ele está aqui num território gentílico ainda, conhecido na época de Decápolis, e agora ele está ali, naquele local, e ele recebe uma visita de uma comitiva dos fariseus e dos saduceus. Pois bem, diante desse texto sagrado, eu quero apresentar para vocês 3 advertências. 3 advertências que o nosso Senhor Jesus teve que fazer. E que essas advertências também são para todos nós. Pois bem, em primeiro lugar, a primeira advertência é o seguinte: cuidado com a arrogância dos fariseus. Exatamente. Cuidado com a arrogância dos fariseus, porque aí no verso 1 de Mateus 16, confira comigo aí na sua Bíblia, diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Pois bem, primeiro vamos entender quem são esses grupos, quem é esse pessoal. Os fariseus eram um político religioso na época de Jesus, muito bem representativo. Os fariseus, eles eram extremamente rigorosos com a lei mosaica, eles eram extremamente legalistas, de tal maneira que eles inventaram outras leis para
E eles adicionaram essas várias e múltiplas leis à lei de Moisés. E eles eram extremamente legalistas e rigorosos no cumprimento dessas leis. Seja a lei de Moisés, sejam as leis criadas por eles mesmos ou pela tradição dos antigos. Extremamente legalista. Quem eram os saduceus? Os saduceus também eram um político religioso, eram os aristócratas, né? O pessoal da aristocracia judaica, isso é, eles eram grandes intelectuais. Os saduceus, eles eram influenciados pelo pensamento grego, pelo helenismo, pela filosofia grega. E eles eram extremamente céticos. Por exemplo, eles selecionavam algumas coisas das escrituras para acreditar e descartavam outras. Por exemplo, eles acreditavam só no Pentateuco. Exatamente, só no Pentateuco, e descartavam os livros históricos, poéticos, por exemplo. E eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e nem nos anjos. Eles não acreditavam também na imortalidade. E esse grupo se coaligaram e, através de uma comitiva, foram até Jesus para fazerem uma pergunta capciosa. Exatamente, uma pergunta capciosa, porque era isso que os judeus da época tanto valorizavam: sinais. Eles precisavam de grandes sinais para se convencerem. Isso é, eles precisavam de grandes sinais para crerem. E é isso, essa é a proposta que eles fazem para Jesus aí no verso 1. Os judeus, naquela época, era acostumado a pedirem sinais. Exatamente. Porque nas escrituras do Antigo Testamento haviam grandes sinais. Por exemplo, na época de Moisés, para autentificar a obra de Moisés, Deus enviou o maná. Exatamente. Enviou o maná de maneira sobrenatural, convencendo aquele povo da época. Deus fez parar o sol e a lua para Samuel, que foi também um grande sinal. Deus enviou trovões de um céu limpo e mandou fogo do céu para Elias, que também foi um grande sinal. Para Isaías, Deus fez recuar o relógio. Exatamente. E aqui os fariseus e saduceus se aproximam de Jesus pedindo um sinal espetaculoso. Exatamente, eles eram sensacionalistas, eles queriam um sinal para os convencerem. Esse foi a pergunta de grande arrogância dos fariseus. E eles tentam a Jesus. Eles não perguntam a Jesus para aprender algo de valor, mas eles fazem uma pergunta maldosa e capciosa para poder tentar a Jesus. Isso é, encontrar algo de errado na doutrina e no ensinamento de Jesus. Aí Jesus os questiona, dizendo que eles conseguem interpretar a previsão do tempo, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Exatamente. Eles conseguem interpretar a previsão do tempo, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. Olha o verso 2, esse é o questionamento de Jesus. Ele diz lá, ele porém respondeu: chegada a tarde vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus diz: sabeis na verdade discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. E Jesus os questiona com maestria. Só que eles são duros e cegos. Exatamente. É por isso que no verso 4 Jesus fala assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Exatamente. Uma geração má e adúltera. Isso é, adúltera no sentido de infiéis a Deus. Só pessoas infiéis a Deus, que não tem compromisso com Deus, que não tem relacionamento com Deus, faz esse tipo de pergunta pedindo um sinal para se convencerem. Que Jesus está dizendo: eu não tenho que provar nada para vocês, eu não tenho que mostrar nada para vocês, nada.
Vocês têm capacidade de fazer previsões meteorológicas, mas não têm capacidade de discernir os sinais dos tempos. Isso é, a maneira como Deus estava agindo na história da humanidade, enviando o seu Filho para pregar o Evangelho e para realizar milagres. Eles estavam cegos. E só um cego, espiritualmente falando, pede um sinal. Diante de tantas coisas que Jesus já tinha ensinado e feito, eles arrogantemente pedem um sinal. Só que Jesus deixa bem claro no verso 4 que o sinal de Jonas é o suficiente. Como está lá no verso 4, quando ele faz aquela advertência: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Pela segunda vez, Jesus fala do sinal de Jonas. Ele já tinha falado lá em Mateus capítulo 12. Agora aqui em Mateus capítulo 16, de novo Jesus está respondendo essa pergunta que já foi respondida. Exatamente, o sinal do Jonas, dizendo o seguinte: da mesma maneira que Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho de Deus ficará 3 dias no ventre da terra, e ao 3º dia ressuscitará. Jesus está dizendo que esse vai ser e foi o grande sinal. E da mesma maneira que Deus enviou Jonas para uma terra estrangeira, para pregar para estrangeiros, e aquela nação toda se arrependeu e se converteu, Jesus está dizendo também que o Evangelho também vai alcançar os gentios. Esse é o maior sinal. Exatamente. Mas cuidado, a primeira advertência que Jesus ensina aqui é o cuidado que precisamos ter com a arrogância dos fariseus. Precisamos tomar cuidado. A segunda advertência que Jesus ensina aqui é o seguinte: cuidado com a incredulidade dos discípulos. Essa verdade está do verso 5 ao 11, porque de novo, os discípulos, os apóstolos agiram com incredulidade. Mas, pois bem, olha só, no verso 5 diz que, verso 4 diz que Jesus se retirou dali, deixando-os, se retirou. Jesus não ficou lá batendo boca, perdendo tempo, ele se retira de lá, ele responde aquele questionamento, mas depois se retira de lá, e ele vai para o outro lado, né? O outro lado, diz o verso 5, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Exatamente. O Dr. Russell Shedd, certa vez comentando essa parte geográfica, explicando sobre esse outro lado, ele escreveu o seguinte: para os territórios de Filipe, isso é, Herodes Filipe, provavelmente eles desembarcaram para Betsaida, de onde foram caminhando para Cesareia de Filipe, que era uma cidade situada no sopé do Monte Hermon, cujo pico se localiza a 20 quilômetros mais para o norte. Exatamente, então Jesus ele sai daquele território, aquele território gentílico ali de Decápolis, e vai para os territórios de Herodes Filipe, exatamente ali para Betsaida. Exatamente. E quando ele vai lá, os discípulos se dão conta que esqueceram de levar pão. Exatamente. Eles se esqueceram de levar pão, e no verso 6 Jesus adverte os discípulos sobre o fermento dos fariseus. Então Jesus está falando de um assunto e os discípulos vão entender outro. Por exemplo, olha no verso 6 na sua Bíblia, diz assim: e Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí o verso 7 diz que os discípulos entenderam outra coisa. Diz assim: eles porém discorriam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Olha que coisa, Jesus falando de fermento, se referindo aos fariseus, e eles pensando que Jesus estava falando do pão. E aí no verso 8 Jesus os repreende.
Diz assim: percebendo Jesus, disse: por que discorreis? Por que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda? Aí Jesus os faz lembrar daquilo que Jesus já fez. E no verso 9 diz assim: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? Isso é, sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Verso 10, Jesus fala: nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos tomastes? Exatamente. Aqui, na segunda multiplicação, sobrou 7 cestos cheios. E na primeira, só lembrando, sobrou 12 cestos cheios. E Jesus está dizendo: vocês não lembram? Vocês não lembram o que eu fiz? Vocês não lembram do meu poder e da minha provisão? Por que vocês estão discutindo sobre pão? Não é sobre isso que eu estou falando. E Jesus os adverte a lembrar do que ele já fez. A terceira advertência que Jesus deixa aqui, ele fala o seguinte sobre o cuidado com a doutrina dos fariseus. Exatamente. Porque daí no verso 12, aí eles entenderam, olha como está registrado. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Exatamente. 2 grandes pontos Jesus está ensinando aqui: a necessidade de guardar-se das más influências. Jesus estava dizendo que o fermento dos fariseus era uma má influência. Exatamente, uma má influência. De tal maneira que a palavra fermento, em vários lugares das Escrituras, está se referindo a uma influência negativa. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, quando Jesus conta a parábola do fermento, ali ele conta de maneira positiva que o evangelho ele tem uma influência interior, isso é, dentro de cada pessoa, e quando a pessoa crê no evangelho, isso cresce como uma massa de pão que vai crescendo por causa do seu fermento. Mas aqui Jesus está usando de algo de maneira negativa. Exatamente, de maneira extremamente negativa. Isso é, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Isso é, da má influência. Jesus está destacando aqui a necessidade de se ter discernimento espiritual. Exatamente. Porque quando Jesus fala de fermento dos fariseus, Jesus está se referindo a 2 pontos. Exatamente. Conteúdo e conduta. O problema era o conteúdo dos fariseus, isso é, a doutrina, aquilo que eles ensinavam. E o segundo problema dos fariseus era a conduta, isso é, a hipocrisia que eles viviam. Lucas capítulo 12, verso 1 a 2, que é um texto paralelo de Mateus 16, Lucas escreveu assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Exatamente. Ele continua dizendo: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Exatamente. Mateus, ele destaca o fermento dos fariseus, falando do conteúdo dos fariseus, isso é a doutrina, e Lucas destaca o fermento dos fariseus sobre a conduta dos fariseus, isso é, a hipocrisia. Isso não é contradizente, isso não é uma contradição, é um complemento. Porque esse era o problema dos fariseus, os saduceus. O conteúdo e a conduta, isso é, a doutrina falsa e a hipocrisia que eles viviam. Cuidado com o fermento dos fariseus. Pois bem, essas são as 3 advertências que Jesus deixou aos discípulos e consequentemente é para nós. Primeiro, cuidado com a arrogância dos fariseus. Segundo, cuidado com a incredulidade dos discípulos. Lembre-se do que Jesus já fez. E terceiro, cuidado com a doutrina dos fariseus. Pois bem, eu quero terminar essa palavra
fazendo algumas aplicações para a nossa vida. O que este texto sagrado, o que este ensinamento tem a ver com a praticidade da nossa vida. Eu quero te apresentar 5 aplicações. Pois bem, primeiro, tome cuidado com as perguntas capciosas que fazem para prejudicar você. Tome cuidado. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus não para aprender humildemente, mas para fazer uma pergunta capciosa para incriminá-lo, para prejudicá-lo. Tome cuidado com as pessoas que de maneira arrogante se aproximam de você com perguntas maldosas para prejudicar você. Tome muito cuidado com esse tipo de gente. Segunda aplicação, tenha sabedoria, perceba os sinais de Deus na história, nas escrituras e na sua vida. Exatamente. Você também pode ter capacidade de prever o tempo, mas tenha discernimento em entender os sinais de Deus no tempo. Exatamente. Olha quanta coisa Deus já fez na história. Deus está no controle da história da humanidade. Deus se revelou através das escrituras e para nós isso é suficiente. Deus tem cuidado de nós. Estes são os maiores sinais de que Deus nos ama e que Ele está no controle da história da humanidade e da nossa vida de maneira pessoal. Exatamente. Tenha sabedoria e entenda, veja, perceba os sinais de Deus. Terceira aplicação, Jesus não precisa provar nada e para ninguém. Exatamente, os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus pedindo um sinal espetaculoso para provar alguma coisa. E Jesus falou, eu não tenho que provar nada para vocês, a não ser o sinal de Jonas, se referindo à morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Meu amado, olha para mim, olha aqui, Jesus não tem que provar nada para você, já foi provado. Em Romanos 5,8 eu me recordo que está escrito assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou o quanto nos ama, Ele não tem que provar mais nada. Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e para morrer por você, para perdoar os nossos pecados e nos religar a Deus. Ele não tem que provar mais nada e para ninguém. Então tenha sabedoria e entenda isso, que Deus já provou e já mostrou o quanto te ama. Exatamente. Quarta aplicação que eu faço do texto sagrado para a nossa vida. Lembre-se do poder e da provisão de Jesus. Aqueles discípulos esqueceram da primeira multiplicação, da segunda multiplicação, e eles estavam preocupados com pão. Não, está errado. Precisamos lembrar de quem Jesus é e de tudo que Ele já fez na nossa vida. Lembre-se. E Jesus falou, vocês ainda não compreenderam? Vocês ainda não compreenderam? Você precisa compreender quem Jesus é e o que Ele já fez na sua vida. Quinta aplicação e última. Cuidado com as falsas doutrinas. Exatamente. Você que está me assistindo, tome muito cuidado, porque nem tudo que é se falado em nome de Deus é verdade. E o grande problema que eu encontro são aqueles que ainda usam a Bíblia de maneira grotesca, de maneira falsa, para poder falar de Deus. Esses vão prestar conta a Jesus no dia do juízo final. Exatamente. Exatamente. Vão prestar conta diante de Jesus. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com as falsas ideologias que são ensinadas nesse mundo através de partidos políticos, através de teóricos que nunca tiveram temor a Deus. Falsas doutrinas ensinadas
por falsos líderes, falsos profetas, falsas profetisas, falsos pastores. Cuidado. Falsos pregadores, tome muito cuidado, muito cuidado. Gente que tem distorcido a palavra de Deus, gente que usa a Bíblia e interpreta de maneira maligna, de maneira errada, e que tem enganado milhões e milhões de pessoas. Tome muito cuidado com a falsa doutrina dos fariseus. Líderes religiosos ficando milionários à custa da fé das pessoas. Tome muito cuidado. Líderes religiosos produzindo o medo no coração das pessoas ou a ganância no coração das pessoas. Tome cuidado com esses falsos profetas, falsos líderes, fariseus que distorcem a palavra de Deus para satisfazer os seus próprios desejos. Tome muito cuidado. Esses eram os fariseus da época de Jesus. E nesses dias também há os fariseus modernos, que agem de maneira hipócrita, que não vivem aquilo que ensinam, que têm uma vida totalmente adversa daquilo que ensinam em seus púlpitos. Fujam disso. Saia desse lugar e busque a Jesus das Escrituras. Tome cuidado com as falsas doutrinas. Tome cuidado. Tome muito cuidado. É por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele fala algo surpreendente quando ele fala dos falsos profetas. Exatamente, quando ele fala dos falsos profetas, olha só, presta atenção nisso. Quando Jesus fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vos se apresentam a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aí no verso 21 Jesus fala assim, de algo que vai acontecer no futuro: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, Jesus falando: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Exatamente. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com aqueles que servem a Deus de qualquer jeito. Eles vão prestar conta diante de Jesus. Tome muito cuidado com a falsa doutrina e com a falsa conduta dos fariseus. Estas são as advertências de Jesus para mim e para você. Amém? Fez sentido para você? Então eu quero convidar você com muito temor a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Santo Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra que esclarece a nossa mente e o nosso coração. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, das arrogâncias, das perguntas capciosas dos fariseus que fazem para nos prejudicar. Livra-nos, ó Deus, da incredulidade. Faça-nos sempre lembrar do teu poder e da tua provisão. E livra-nos, ó Deus, do fermento dos fariseus, das falsas doutrinas, da hipocrisia. Ó Deus, livra-nos disso, Pai. Livrai-nos, ó Deus, das falsas doutrinas e da hipocrisia. Ó Deus, cria em nós um coração puro e um espírito inabalável. Abençoa, Senhor, a cada um que assistirá esse vídeo. Que haja temor no coração de cada um. E que cada um possa servir ao Senhor com integridade e com retidão de coração.
Ó Deus, nós oramos e pedimos a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Nós oramos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.